Uma alegria recebê-los aqui. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Sejam bem-vindos ao Sábado da Família. Esse sábado tão amoroso e tão acolhedor para todas as famílias. E vamos hoje, nesta tarde, conversar um pouco sobre as mãos, as nossas mãos. Suas mãos são abençoadas ferramentas para a construção de um mundo melhor. Essas nossas mãos como instrumento de transformação do mundo. Mas para que a gente transforme o mundo, a gente precisa se transformar primeiro. A gente tem que partir de nós. E vamos pensar um pouco sobre essa questão. Livro dos Espíritos, questão 676. Quando Kardec pergunta aos irmãos por que o trabalho se impõe ao homem? E nesse momento, Kardec está codificando aquilo que a gente entende como as leis divinas, as leis morais, as leis de Deus. São 10 leis: adoração, trabalho, progresso, conservação, destruição, amor, caridade, liberdade. Todas essas são leis divinas. São leis que regem o mundo, o universo, a natureza e regem todos nós. E essas leis são respeitadas por tudo e por todos. Quando Kardec pergunta por que o trabalho se impõe ao homem, e quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa muito nas mãos, né? No laborar com as mãos. Olha o que os irmãos, os espíritos responderam. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, ou seja, da matéria, do corpo, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. Observemos aí que os irmãos já largam a questão do trabalho, não só o trabalho manual, o trabalho físico, mas também o trabalho intelectual. Mas você vê que eles potencializam a questão de que nosso alimento, nossa segurança, nosso bem-estar depende do nosso trabalho, depende da nossa atividade, ou seja, depende do movimento que nós façamos. E nossas mãos é o primeiro ponto de extensão que entra em contato com o mundo exterior. Quando a gente vai abraçar alguém, primeiro a gente oferece as mãos, depois vem o abraço. Então, a mão é essa ponte de ligação de nós com o mundo exterior. Mas a gente avança de nós com o divino. Observe que a gente às vezes utiliza a mão para orar, para pedir bênção, para pedir proteção. E as mãos servem desse contato íntimo e próximo com aquele que nos rodeiam, com aqueles que a gente pode tocar. Mas não só isso, também com as coisas que podemos tocar, com a natureza, com os animaizinhos, com a fauna, com a flora. E falando em mãos, a gente vai se debruçar sobre o Evangelho. E aí, irmãos, incontável a quantidade de vezes que Jesus e os profetas antigos do Antigo Testamento citam as mãos como uma referência, as mãos de Deus. Jesus utiliza as mãos o tempo todo. Trouxemos aqui alguns trechos do Evangelho. Olha para aí. Olha o que tem lá em Mateus capítulo 13. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Em Mateus também, capítulo 6, 3 a 4, a gente vai encontrar: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, ou seja, em segredo, te recompensará publicamente. Aqui a gente fala da humildade,
da caridade sem ostentação. Mas vocês observam que, de novo, é utilizado a questão das mãos. A gente encontra em Marcos, capítulo 1, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Aqui Jesus estava curando um leproso. João, capítulo 10. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Observe que a mão é utilizada o tempo todo como essa referência de contato de nós com o divino, de nós com o próximo. A gente sabe que Deus não tem mão, Deus é imaterial, né? Mas é utilizado nas escrituras bíblicas a mão de Deus. Inclusive, às vezes, até de forma equivocada. Alguns entendendo que a mão de Deus é pesada, como se Deus fosse um castigador. Né? Mas observe que tem sempre essa simbologia da mão. E a gente precisa se debruçar sobre isso e tentar entender por que essa simbologia das mãos. Se nós temos 5 sentidos, pelo menos até então conhecidos, por que a mão, o tato, vem tão presente no Evangelho e nas Escrituras? Observemos que é através do tato, das mãos, que a gente entra em contato com o mundo exterior. E o Evangelho, se a gente fosse debruçar, ele vem nos ensinando a lidarmos com nós mesmos e com o mundo material. Muito do Evangelho é para trazer essa ligação de nós com o divino e nos ensinar, nos orientar de como a gente lida com o próximo, de como a gente lida com a natureza, de como a gente lida com o mundo. E é através do tato e das mãos que a gente faz muito isso. Não significa que está restrito a isso. Vocês podem dizer, Márcio, e aquele que nasceu sem mão? Ele vai encontrar outros meios de se comunicar com o mundo exterior. Mas a mão é o primeiro contato. Nessa ponte que nos liga com o mundo exterior, as mãos. É o primeiro contato. E Jesus a utilizava o tempo todo. Jesus impôs suas mãos para curar, para abençoar, para bendizer, para proteger. Jesus utilizava as mãos o tempo todo, lembrando a nós que ele estava encarnado, que ele é sim um espírito puro, é um espírito crístico, mas naquele momento ele estava encarnado. E ele utilizou das mãos, ou seja, ele utilizou das ferramentas que ele tinha, enquanto ser encarnado, para fazer o bem, para proteger. E a gente, pensando nisso, nessa visão das mãos como ponte de ligação com o divino, ou seja, com Deus, com o outro e com o mundo exterior, e também a mão como pedido de bênçãos e proteção. Vou convidar vocês agora para escutarmos uma música que fala das mãos de Jesus. É uma linda música. Observem a letra, o quanto é tocante e o quanto traz essa referência da mão do Cristo como a mão que abençoa e que protege. As mãos que ajudaram, tudo criaram com poder sem fim. Faz o convite a todos, vinde a mim. As mãos que alimentaram, coxos curaram e ao cego também. Com amor, sem esquecer ninguém.
minhas mãos serviram com todo o poder. As mãos que dos amigos e dos mendigos nunca descuidou. Ao aflito consolou. As mãos que os pesares e até os mares pode acalmar, também se estende para salvar. As suas mãos servindo assim mostram que podemos sim, fracos e aflitos se erguer, agindo sempre pelo bem, e assim também eu não descansarei até fazer minhas mãos servirem com todo o poder. As mãos que aos seus imploram na mais profunda, intensa agonia, perto dali, porém, a outras mãos convém se entregar, se render. Então suas mãos carregam a cruz pesada, onde irão pregá-lo, e no monte além pode antever onde irá morrer. Então suas mãos, tão fortes mãos, bondosas mãos, eles pregaram, ele deixou por nos amar. Porém, se mesmo não pensar, e agora eu posso ver as suas mãos a me chamar. Ele mostra o meu caminho, quero ser mais parecido com aquele que nos disse: vinde a mim. Lindo, né? Eu podia parar a palestra agora. Porque aqui resume tudo que nós precisamos fazer com as nossas mãos. Observem que na história de Jesus, ele utilizou as mãos dele para amar o tempo todo. Ele utilizou as mãos dele para curar, para abençoar, para proteger. Mas ele também usou as mãos para se mostrar imortal, quando depois de desencarnado se apresenta com as chagas em suas mãos. Ele também utilizou suas mãos, permitindo que cravos fossem perfuradas, para mostrar o quanto a gente pode
fazer de bem, mas o quanto a gente pode fazer de mal com nossas mãos. O quanto aquilo que a gente pensar, a gente pode tornar aquele pensamento numa ação bondosa ou numa ação maléfica. No livro Mais Luz, Batuíra, na mensagem Nas Mãos de Jesus diz: as mãos de Jesus guiarão nossas mãos, e quando a tormenta estiver rugindo por fora, acendamos a flama da prece e ouviremos juntos o Senhor de nossas vidas. Calma e segurança, paciência e fé viva. Estejamos com o Divino Mestre, tanto quanto o Divino Mestre está conosco. Linda essa mensagem de Batuíra, né? E é isso mesmo. Essa conexão entre nós e Jesus, ela é eterna e ela é o tempo todo. Quando a gente acha que ele não está presente, é o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, que acha que não estamos conectados com ele. Mas ele está conectado a nós o tempo todo. Mas como ele não fere as leis divinas, e nas leis divinas existe a misericórdia, o amor, o respeito à liberdade, ele fica do nosso lado, esperando a gente tomar o caminho certo, mas não nos abandona. Então, as mãos, irmãos, podem muitas coisas. Elas podem oferecer apoio no momento certo, estender-se para consolar e segurar firme para amparar. Reflitamos. Apoio no momento certo, estender-se para consolar, segurar firme para amparar. Nem sempre a gente vai utilizar as mãos diretamente com aqueles que a gente ajuda. Ou, se não fosse assim, alguém muito necessitado que me ligasse atrás, pelo telefone celular, e eu pegasse com a minha mão o meu celular e atendesse, e falasse com aquela pessoa e trouxesse uma mensagem de conforto, não seria acolhida. E ela é acolhida. Mas observemos que o gesto começa pelas mãos. Mas esse gesto, ele é involuntário? Nunca. Tudo começa no pensamento, meus irmãos, absolutamente tudo. O pensamento é a base, é o início, é o começo de tudo. Por isso a necessidade que a gente tem de estar o tempo todo cuidando desse pensamento. Porque aquilo que a gente pensa vai virar uma vontade. E aquilo que depois vira vontade, vira um sentimento. Então, observem a importância de a gente cuidar do nosso pensamento. Porque aquele pensamento nosso vai virar uma vontade. Então, se eu tiver vontade, se eu pensar em cuidar do próximo, a minha vontade é de fazer o bem, fazer a caridade. Mas se eu desejar mal ao outro, a minha vontade não vai ser gatinha. Aí a gente não precisa nem dizer qual vai ser a vontade. E a gente pode chegar ao equívoco de transformar isso num sentimento, numa ação completamente equivocada. Completamente equivocada. Porque mesmo que vocês perguntem, mas Márcio, às vezes as pessoas acham no impulso. Mas o impulso, às vezes, é uma defesa. Ou é uma ativação do medo. Olha o pensamento aí. Olha a questão de se sentir ameaçado. E você age, e quando você vê, você cometeu até um crime. Então, tudo começa no pensamento. Então, as mãos para a gente é a externalização desse pensamento, dessa vontade. Quando eu penso e eu transformo esse pensamento numa vontade, minhas mãos vão falar. Minhas mãos vão agir. Minhas mãos vão acolher, ajudar, segurar, amparar, mas minhas mãos poderão ferir. E não só ferir fisicamente, através das minhas mãos, ou seja, da externalização daquilo que eu estou sentindo, eu posso ferir o outro com imagem, com símbolos, com inúmeras possibilidades. As mãos também saúdam, né? A gente chega no lugar, oi, tudo bem? Oi, tudo bem?
acenando, né? E vocês acham que esse movimento é só físico? Não. A gente está emanando energia pelas nossas mãos. Nós nos anunciamos através da nossa energia. Nossa energia chega nesse lugar. Então, se o nosso coração estiver puro, com sentimentos puros, com sentimentos amorosos, nós vamos invariavelmente externar energia boa. A saudação é do bem, é boa, é de sentir. As mãos sinalizam. E aí nós vamos hoje, né, com esse movimento lindo de inclusão dos surdos, onde através das mãos eles se comunicam, eles conseguem conversar, conseguem entender o que está acontecendo. As mãos envolvem e dão carinho. Mas também as mãos estabelecem limites. Observemos que com as mãos nós barramos, nós damos limite. Daqui você não passa. Observem que mesmo que você não esteja num momento onde isso esteja acontecendo, mas você está conversando com um amigo e diz, fulano está passando do limite. Vou conversar com ele, vou dizer basta. Observe que naturalmente a gente faz o gesto com a mão, do limite. Daqui você não passa, aqui você está me ferindo, aqui você está ferindo o meu direito. E aí vocês devem estar perguntando, mas Márcio, a mão pode fazer qualquer coisa. Sim. E por isso é importante a gente se debruçar sobre ela. E por isso é importante a gente pensar como a gente está utilizando-as. Porque pensar em como você está utilizando suas mãos é pensar em como está o seu coração, a sua vontade, o seu desejo. É através dela que a gente externaliza nossos íntimos. É através dela que a gente acolhe o irmão ou o repulsa. Vamos lá para Cristo. Judas o traiu, entre aspas, porque a gente sabe que é relativo essa questão da traição. Na realidade, Judas nunca pensou em entregar Jesus aos romanos. O que Judas desejava era criar a revolução, era estartar a revolução. Ele achava que entregar a Cristo naquele momento ia fazer Cristo ter uma reação onde o exército do bem de Cristo ia tomar Jerusalém. Então, era uma ideia equivocada e que ele se arrependeu tanto que imediatamente praticou o ato que ele praticou. Mas observemos, é utilizado o beijo. Porque no abraço nós identificamos o sentimento do outro. Se tem algo que não consegue ser camuflado, é o abraço. Eu consigo beijar qualquer um de vocês fingindo um sentimento. Mas se eu abraçar qualquer um de vocês, vocês vão sentir no mesmo momento o que é que eu estou sentindo. A gente sente quando o abraço é acolhedor. A gente sente quando o abraço é repulsivo. Através do abraço a gente não consegue fingir. E lembre, lá no início, o abraço começa pelo ofertar das mãos. Quando a gente faz o movimento do abraço, a gente primeiro oferta nossas mãos. E vai nessas mãos, e consequentemente nesse abraço, aquilo que meu coração tem, aquilo que meu coração está cheio. Olha que lindo. Para o mundo, a mão é o verbo. Observou isso? Que através da língua de sinais, das libras, a mão se torna o verbo para aquele que não consegue ouvir. Para o idoso, a mão é a segurança. Porque só quem está passando pelo estado de debilidade sabe o que uma mão firme e segura é na sua vida para fazer você se levantar de um simples sofá, sem ter medo de cair. Para o irascível, ou seja, o impaciente, o nervosinho, a mão erguida é ameaça. Quantos de nós, né? Baixe sua mão, baixe seu dedo, porque se sente ameaçado. Acha que ali vai se tornar um ato violento. Para o pedinte, a mão estendida é súplica. Mas,
Para quem doa, a mão estendida é amor. Olha que lindo. Quando um pedinte estende as suas mãos e usa, às vezes, até a frase clássica, uma esmola pelo amor de Deus, e você estende do outro lado a sua, e às vezes nem sempre com algo material, e às vezes a gente não precisa efetivamente estender a mão, nosso coração vai a Ele, o olhar chega dele, você está doando amor. Olha que instrumento lindo de utilização que Jesus nos salienta e que Deus nos deu, as mãos, como esse lindo instrumento de interação, contato. Mas a gente está aqui nesse mundo encarnado para aprender a amar. Então, um dos grandes instrumentos para a gente aprender a amar são nossas mãos. E não é à toa que hoje, sábado, 28 de setembro, nós estamos aqui conversando sobre as mãos. A campanha, esse ano, de combate ao suicídio, Setembro Amarelo, da Casa do Caminho, tem o tema Mãos que acolhem, corações que cuidam, você não está sozinho. E essa campanha, ela se baseia em um lindo poema de um espírita chamado Cristian Macedo. Ele faz um poema das mãos. Esses trechos que eu estou trazendo aqui para vocês, está todo nesse poema. Poema As Mãos, de Cristian Macedo. E Cristian nos fala, para quem ama, a mão silenciosa que acolhe a do ser amado é felicidade. Principalmente nesse namoro, hein? Coisa boa, né? E se sente amado. A rotina ainda não tomou conta da história, então tá tudo certo, é tudo só flores, é tudo lindo. Para quem chora, a mão alheia é conforto. Às vezes, quando a gente estende a mão, às vezes para um desconhecido que está chorando, e o acolhe num abraço, o envolvendo em nossos braços, em nossas mãos, nós damos a ele um conforto inimaginável. Olha o poder que nós temos. Por isso que a música lá fala nesse poder, nessa utilização das mãos como poder. O que é esse poder? O poder é o amor. É utilizar as mãos como um instrumento do amor, como um instrumento de amar. É para isso que precisamos utilizá-la e pensar sobre ela. Cristian avança e diz: há mãos que agarram, perturbadas. Imaginemos uma pessoa se afogando. Ela vai utilizar as mãos delas para se agarrar em qualquer coisa para se salvar. E essas mãos agarram de uma forma perturbada. Dependendo de quem estiver do lado, se não tiver preparo, pode os dois se afogarem. Mas observe que o que move essas mãos é o medo, é o desespero, é a vontade de se salvar. Há mãos que tocam suaves, mas há mãos que ferem. A arma, para ser utilizada, ela precisa de uma mão. E essa mão, para agir, precisa de um pensamento e uma vontade que alimente-a. Daí a importância do cuidado com o pensamento e com a vontade. A gente repete, porque isso é importantíssimo. E às vezes a gente não dá muita importância a essa coisa do pensamento. A gente às vezes pensa tanto numa coisa que ela se torna realidade, não é isso? Concordo. Não é isso? Não é, Ivon? Mas isso é para o bem e isso é para o mal. Às vezes a gente pensa tanto em algo ruim que aquilo se materializa. Porque você emana a sua energia. E quando você emana a sua energia, suas mãos provavelmente serão instrumentos para a realização disso. Há mãos que acariciam, mas há mãos que amaldiçoam. Quem aqui não já morreu de medo da mão e de pai e de mãe? De todos os sentidos, não só do tapinha,
Quem é mais antigo como eu, né? Hoje em dia não mais, mas naquela época a gente levava os tapinhas na vida, né? Para se orientar. E a gente identifica que também era amor. Mas essa mão, ela pode abençoar. Mas quem de nós não tremia nas bases só de imaginar nosso pai ou nossa mãe levantando a mão para nos amaldiçoar? Dizer, você vai sair hoje, você vai ver o que vai acontecer com você. A gente para de sair na hora, volta para dentro de casa. Não é isso? Era assim que funcionava. Há mãos que abençoam, mas há mãos que destroem. E quando a gente fala em mãos que destroem, nós precisamos falar de uma lei moral, de uma lei divina, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei da destruição. Às vezes, as coisas materiais do mundo precisam ser destruídas para renascer, para ressignificar, para voltar com outro significado. Então, essas mãos que destroem algo que precisa necessariamente ser reerguido, reconstruído, é uma mão, vamos usar a expressão, não gosto, é uma mão equivocada? Mas essa mão também pode destruir algo belo, algo que não era para ser destruído. Não é a mesma mão? O que é que muda a diferença de uma mão que destrói algo que não era para ser destruído e aquilo que a mão que destrói algo que precisava ser destruído naquele momento para ser reinventado, ressignificado? A vontade, o pensamento. A ação é a mesma. É a diferença de destruir para construir e destruir para se vingar. Destruir para ver destruído. Olha o que nos move. Olha o pensamento aí atuando nas nossas movimentações. Há mãos que edificam, trabalham, realizam. Existem duas forças. Isso quem nos diz é Meimei, no livro Opúsculos, por Chico Xavier. Existem duas forças em luta na Terra, onde Jesus está construindo o reino de Deus. Ou seja, aqui. Aqui que está sendo construído o reino de Deus, porque lá ele já existe. Aqui é que a gente está nesse processo de construção do reino de Deus. E para a gente construí-lo, a gente precisa das nossas mãos. Essas forças são as do bem e as do mal, que se manifestam por nossas mãos. Olha que lindo. Olha o que Meimei nos diz. Nós estamos construindo o reino de Deus aqui, nesse momento. Estar aqui num sábado, 2h40 da tarde, assistindo uma doutrinária, é uma construção do reino de Deus. É uma decisão que cada um teve de estar aqui nesse momento, nessa hora. E para que a gente estivesse aqui, nós utilizamos nossas mãos também. Nossa vontade de estar aqui se externalizou através das mãos. Mas a gente podia estar agora num pagodão rasgado. Ao redor de bebida, confusão, gritaria, vontade. E suas mãos te levando, suas mãos construindo o reino que você quer. Então, quando a gente fala que aqui está sendo construído o reino de Deus, e que suas mãos vão manifestar o bem e o mal, isso é para o externo e isso é para o interno. Porque é através das nossas mãos, é através da minha mão, é através da mão de Ivon, de Cici, que nós vamos trazer para nós, para o nosso íntimo, coisas que vão nos agregar ou não. Coisas que vão nos alimentar ou não. É através da mão que a gente vai trazer um alimento que vai nos alimentar ou um alimento que vai nos envenenar. Observe que é sempre a mão nessa como um ponte entre nós e o externo, entre nós e o externo, entre nós e os externos. E essa mão é dupla. É daqui, do que sai de mim para o irmão e do que vem do irmão para mim, do que vem do mundo para mim e o que sai de mim para o mundo. É uma via dupla. Por isso, o cuidado. E, caminhando para o fim,
Suas mãos são abençoadas ferramentas para a construção de um mundo melhor. Não esqueçamos isso nunca. Nossas mãos são abençoadas ferramentas para a construção de um mundo melhor. Use-as sempre para edificar, elevar, dignificar, apoiar, acenar com a esperança de melhores dias. Lindo, né? Vou repetir, que eu acho que é importante. Usemos sempre nossas mãos para edificar, elevar, dignificar, apoiar, acenar com a esperança de melhores dias. E nessa certeza de que usaremos as mãos para isso, vou convidar vocês agora. Bruce, parou de passar aqui. Foi? Vamos lá. Todos os dias somos amparados com segurança e tolerados com largueza. O que nos diz, quem diz isso é Emmanuel, no livro Segue-me, Psicografia de Chico. Estejamos, pois, dispostos a ofertar mãos cheias de... Foi demais. A ofertar mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno. E aí, com essa mensagem de que nossas mãos sejam essa força de trabalho no templo do amor fraterno, ou seja, desse reino de Deus que a gente precisa construir para o outro e para nós mesmos e para a natureza. Vou convidar vocês a escutarmos essa próxima música e eu gostaria que quem quisesse cantasse, dançasse, mexesse as mãos, até porque essa música é uma música feita para os irmãos surdos também. Ela tem tradução em Libras e tem um refrãozinho que tem um gestozinho muito bonitinho com as mãos. Quem tiver a fim de fazer, vamos juntos fazer. E nesse movimento com as mãos, vamos emanar amor, que é para isso que a gente precisa estar aqui. Olha, eu sei, não sou ninguém pra vir dando conselhos, mas tudo que aprendi depois de tantos erros é que o amor está bem dentro de ti. Eu sei que todo mundo espera isso mais depressa, mas é bom saber que o amor começa em amar a si, que tudo flui bem, bem. Tente pensar no amor e aprender com a dor. Se é pra recomeçar, que seja como for, não tem receita, tudo se ajeita. Deixa o amor entrar devagar. E se é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais, já que é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais. E fim. Eu sei que é mais fácil pra quem tá de fora, falando pra fazer o que eu nem mesmo faço. Então o meu abraço vai falar por mim. Quando parece que o amor simplesmente foi embora, talvez só tenha encontrado um novo endereço. Todo recomeço começa de um fim.
Não tente procurar no outro seu lugar. Sinta-se em casa em si, chame ele pra entrar. Seja bem-vindo, amor, chega de solidão. A sós contigo, eu sou multidão. Se é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais, já que é pra amar. Cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais. E fim. Pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, parará. Ame-se mais. Pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, parará. Ame-se mais. Ame-se mais. Ame-se mais. Ame-se mais e mais e mais e mais e mais. Ame-se mais. Lindo, né? E a mensagem é essa: para que a gente utilize nossas mãos como instrumento do amor que Deus nos pede, do amor que Jesus pregou e nos pediu, nós precisamos amar o outro. Mas para que a gente consiga amar o outro, a gente precisa nos amarmos mais. Então, amem-se mais, através desse amor próprio, desse amor para aquilo que você tem de mais belo. Você vai conseguir amar o outro. E a ponte de ligação do seu amor para o amor do outro será as suas mãos. É ela que será instrumento desse amor divino em nós e no outro. Porque as mãos são as que acolhem, os corações são os que cuidam. E por isso, nunca, nunca estamos sozinhos. Obrigado, meus irmãos.